Tech, amigos, clientes, como introdução, déjame dizer-te que não conosco a nutrição básica para pollos de engorde, assim denominada. Isto se deve a que a grande maioria de ingredientes e seus respectivos nutrientes que vamos a manipular devem cumprir com objetivos de marketing previamente definidos. Depois de tudo, o que queremos? Pollos de pé, com barra edad e peso, como os deliciosos pollitos em la Praça de Peru, os mesmos pollos de pé ao estilo brasileiro, com 3 quilogramas ou mais, parrilhas, cortes especiais de carne de alto rendimento, subprodutos de matança para a indústria de alimentos para mascotas, o que queremos? Para cada objetivo, há uma maneira de hacerlo. Añádese a eso el hecho indiscutible de que os nutrientes vengan donde vengan, são exorbitantemente caros por hora. E nossos produtos finais à la venda não estão passando por seus melhores momentos. Por lo contrário, a carne de pollo é a mais barata de todas e, finalmente, que é o resultado de esta equação, márgenes baixos ou perdas intravenosas. Isso pode parecer o mesmo, pero créeme, não é. Não lo é. Os márgenes baixos permitem uma sobrevida maior à la empresa. Não é nada confortável, pero são pequenas perdas de margem que mantêm a empresa supervivendo por mais tempo. Já as perdas, não. São um veneno que nos corrói a empresa e hace com que tome o caminho de seu final. A tênue diferença entre sobreviver ou hundir-se não é questão de sorte, sino, sobretudo, de afinação e estratégias técnicas. Nosso objetivo hoje é tratar de diferenciar uma situação de la outra. E se, tecnicamente. Então, passamos para os possíveis planos de alimentação de pollos de engorde, nosso tema. Que recomendam as casas genéticas e os departamentos de nutrição extremadamente atualizados? Estou falando de duas coisas distintas. O departamento de nutrição das casas genéticas e os pesquisadores de último momento na ciência. Há diferença? Veamos. Para começar, as casas genéticas fazem recomendações monolíticas, como se o objetivo fosse só poner os pollos no caminhão de transporte e listo. Vamos ver um pouco mais cerca. Acá temos as recomendações mais atuais para nutrientes COB 500. E vamos fazer alguns comentários. A Casa Genética defende abertamente a redução de los níveis nutricionais e favorecer o baixo custo de los alimentos.
é evidente que se tratam de níveis que renunciam a los resultados zootécnicos e ao rendimento de canal, sobretudo cortes de primeira qualidade, para abaratar os custos de produção. Mira que não estou julgando, não estou dizendo que está correto ou que está equivocado. Estou solamente constatando. Mira por los níveis. Mira por los níveis energéticos e de lisina, que é uma nutrição muito barata. Muito barata. Mira que os conceitos de proteína ideal são baixos. Não são os mais adequados para a produção de carnes nobres, imunoglobulinas, enzimas, enfim, todas as proteínas que as aves necessitam em sua vida. Por isso, miramos que as proporções de proteína ideal estão relativamente por debaixo de lo que é necessário para obter o melhor rendimento. Pero claramente se apuesta por la tendência de la linha a rendir de forma natural. ¿Harías esta apuesta? Espero ter a oportunidade de falar com vocês mais a fundo sobre a importância da proporção de cálcio, de fósforo, de cálcio e fósforo disponível, como, por exemplo, os peligros que esta proporção, quando é demasiado baixa, tem sobre muito provável feedback negativo em relação da hormona paratireoide, PTH, em relação provocando uma diminuição da disponibilidade de metabólito fundamental para o metabolismo de cálcio e fósforo em sua totalidade, que é 1,25 de hidroxicolicalciferol, ou, se prefiram, calcitriol. Que, em este caso, a um que se suministrara como aditivo se cambiaria em 24, 25 de hidroxicolicalciferol, que é a forma de excreção do metabólito. Ou seja, mesmo fazendo uma adição, utilizando a hormona como aditivo, os riñones vão transformá-la em sua forma de excreção e será muita plata jogada fora. Em la fase esquelética de las aves, que vai de 0 a 6 ou 0 a 7 semanas, generaram uma distância importante de relação cálcio-fósforo disponível, lejos de 2 para 1, pode ser a causa de altas incidências de descondroplasia. Por ahora, a Casa Genética COBE propõe 0,58% de fósforo disponível com 0,96% de cálcio, o que nos dá uma relação de 1,66 para 1, bem diversa, bem distinta de 2 para 1, não? Lo qual é muito peligroso, sobretudo em los primeiros 10 dias de vida de los pollitos. Seja cuidadoso e respeitoso com o metabolismo de las aves
outros processos fisiológicos, especialmente em las primeiras 6, 7 semanas. Hablando de transtornos metabólicos, já sabemos que o equilíbrio eletrolítico, medido em 1000 equivalentes por 100 gramos, vai saber, não se obtiene por la combinação simultânea de sódio, potássio e cloro, pero sino fundamentalmente por el balance de cada destes íons por separado, estabelecendo-se então o balance do grupo em seu conjunto através da equação de Mondian, ou simplesmente sódio mais potássio menos cloro. Hoje sabemos que, com respeito à mortalidade por estresse calórico, componente fundamental é o excesso de íons cloruro, especialmente em las fibras musculares cardíacas, que demandam uma taxa metabólica muito grande. Também se nos informa que este efeito deletério é mais pronunciado e cruel em aves de alto peso, também por alta taxa metabólica. Então, como Kobe, tão preocupada e afetada por problemas metabólicos, faz uma recomendação tática desde a primeira hasta a última, a salida, de 0,30% de cloruro, e em qualquer conceito é considerado muito elevado, sobretudo depois de 29 dias de idade. Bien, mira acá as relações cálcio-fósforo, muito baixas hasta 10 dias, e normal, desejável de 13 dias em diante, hasta o saque. Vamos ver o que nos diz, o que nos ha dicho a Via Rem, com sua linha Ross. Mira que temos uma situação distinta. A começar por as recomendações de edad. Os cambios de fases se antecipam, no caso de Rossi, e há, por lo menos, uma tendência, uma aceitação de que muitas vezes, isso é muito comum em Brasil, pódios muito viejos, com idade avançada, em função de mercado. Então, há que se cuidar desse evento. Afora isso, para alimentos triturados e peletizados e triturados, os níveis de energia, a mim me parece um pouco baixos, mas os níveis de lisina me parecem muito cercanos do normal, do que a grande maioria das empresas fazem. Então, de maneira similar a Kobe, a Via Rem trata de simular o consumo e, ao mesmo tempo, evitar o boot pendular, que é problema maior em Kobe do que em Ross, por lo menos acá em Brasil, pero ocorre também em Ross. Pero para hacerlo,
utilizam níveis peligrosamente bajos de cálcio e, em consequência, uma diminuição alarmante das proporções de cálcio e fósforo disponíveis. Mais uma vez, o metabolismo de los macrominerais principais sendo olvidados. Em el caso concreto de Aviahen, o nível de cálcio é tão baixo que pode, además de descondroplasia, causar tetania em aves pesadas por falta de nutriente em el sarcómero de las fibras musculares, impedindo a relajação natural de las contrações musculares. Outro ponto importante para considerar é o retraso fisiológico em la formação e colocação de las plumas, principalmente hasta los 28 dias, em aves rosse de alto rendimento. Não é segredo para nadie que o emplumamento de Kobe é mais rápido, menos tardio que de rosse. É uma característica que cada linha tem. Certamente temos que ter em conta ir em contra as recomendações do próprio linhagem e aumentar a participação de aminoácidos açulfrados e outros donantes de grupos metilos, assim como prestar atenção à adequada suplementação de manganeso, zinc e cobre, a ser possível com ao menos uns 30 a 40% em forma orgânica. Isto melhora brutalmente tanto o emplumamento quanto a espessura da pele. Bien. Para nadie é um segredo que a avicultura vem afrontando la que poderia ser sua maior crise, considerando, además de los altos preços de los insumos, o bajíssimo preço histórico de venta do produto final. Mas o tempo que ha durado esta macabra situação, ou seja, insumos caros, preço baixo por muito tempo. Que fazer? Em el extremo esquerdo da curva de análise integral se encontram os baixos custos e, asimismo, a la derecha se encontram os melhores níveis de desempenho com opção de reduzir as perdas. Aqui em Brasil, em promédio, considerando que somos um continente diverso e, por isso mesmo, muito particular em cada uma de suas regiões aisladas, chegamos a uma opção que nos ha mantenido vivos, por lo menos, e, aun com perdas importantes internamente, respirando com a ajuda de los dispositivos hospitalários. Se refleja em esta tabela com uma avaliação quadrática, nível por nível, se não o ponto ótimo, ao menos o ponto mais alejado do pior possível. A ver, então, este é nosso intento de fazer uma narração com alguns objetivos expressivos, prévios. A nós nos gostariam de um peso promédio de 75 gramas ao dia, uma conversão alimentícia de 1,65
quilos por quilo, quilos de ração por quilos de carne produzida, uma viabilidade de 97% e um índice de produção, solamente como referência, de 440. Para isso, fizemos o desenho de uma ração que é o mais cercano possível do que os cientistas estão nos dando de parâmetros de última geração. São trabalhos que estão saindo agora. Estivemos em Poultry Science ano passado e para nós foi uma surpresa os novos conceitos de proteína ideal com tantos trabalhos feitos em locais tão distintos do planeta, estudantes de Colômbia, de América Central, de Equador, de Reino Unido, Hungria, China, por que não? Enfim, Alemanha, Espanha, Brasil, com trabalhos de último momento, que acabavam de sair de seus boxes experimentais, nos mostrando que nossa maneira de trabalhar proteína ideal, inclusive, estava equivocada. Então, fizemos, com algumas exceções que vamos ver, mais ou menos exatamente o que está exposto nesta tabela. Como comentários, a mim me gostaria dizer que, primeiro, tenha a segurança que estamos fazendo todo o possível aqui, pero tomamos cada curva e giramos cada vórtice com muito cuidado. Estamos tratando de sobreviver, e Deus sabe por quanto tempo. Chegamos a esta tabla intermediária, creia-me, porque é lá que, hasta agora, mais supervivência nos ha dado. Tenha em conta para a produção de carnes nobres, especialmente para a exportação, sem custos detonantes. Respeitamos todos os requisitos de nutrientes e suas relações. É claro que os níveis recomendados por COBE generam preços por quilograma de alimento mais baixos que as seguintes duas dietas. Do mesmo modo que os níveis práticos de uso das principais empresas têm o maior custo de quilograma. Sin embargo, estamos falando de los preços de los alimentos e não do que lo que realmente importa. Em que situação se gastou menos dinheiro para ser um quilo de carne? Esta é a pergunta, amigos. A pergunta não é quanto se gastou para ser um quilograma de ração de alimento. Claro, o preço de venda é muito importante, pero a clave do sucesso ou do fracasso na criação de pollos é a resposta a esta pergunta. Em que situação se gastou menos dinheiro para ser um quilo de carne? Porque isto lhe dá competitividade, lhe permite sacar os pollos mais temprano, com melhores conversões que generam um círculo virtuoso
com custos de produção cada vez menores, independentemente do custo de ração, que não temos muita influência sobre os preços de ingredientes e principalmente sobre o preço de venda do produto final, que é o mercado e a demanda que decidem quanto vai ser. Então, vamos ser dueños ou servidores da verdade? Esta é a pergunta. Obviamente, é melhor estudar e experimentar. Depois de todo, temos duas crises em Brasil. A primeira dos preços generais de venda de nossos produtos terminados e, pior aún, uma segunda que impõe preços exorbitantes em la compra de ingredientes. Mais importante aún, a capacidade de supervivência de nossas empresas recai em nossas manos, nós nutricionistas. Sempre vamos a ser os responsáveis por perdas. Nunca os merecedores de louros por el sucesso. Assim é. Então, vamos tentar simplificar nosso método experimental. Foram hechos 3 tratamentos, cada um com 4 fases, distribuídos os boxes ao azar, de maneira aleatória, com 8 repetições cada um, em um total de 32 cajas, boxes, cada uma com 100 aves distribuídas da seguinte maneira. Mira o cuidado para ser uma experimentação que pueda ser considerada válida. 8 boxes, ou seja, um tratamento com 8 repetições com aves mistas, porque não criamos solamente machos. Isto não é uma prova científica, pero uma prova de supervivência. Estas aves mistas tinham 50% de machos e 50% de hembras, de la linha Kobe, com um peso promédio de 44, mais ou menos 2 gramos, recebendo alimentos com níveis recomendados por la Casa Genética Kobe. Então, como se vai a sair Kobe com sua própria recomendação nutricional? Outro tratamento, também com 8 repetições, são aves mistas, 50% machos e 50% hembras, de la linha Ross, com um peso promédio de 44, mais ou menos 2 gramos, recebendo alimentos com níveis recomendados pela Casa Genética Ross. Ou, como diria nosso mestre maior, a César o que é de César. E, finalmente, 8 boxes com aves mistas. Agora empieza a confusão. 25% machos Kobe, 25% hembras Kobe. 25% machos Ross e 25% hembras Ross, com um peso promédio de 44 mais 2 gramos, com níveis nutricionais adoptados por la empresa devido aos trabalhos científicos a que temos acesso. Ustedes podem me perguntar, por que não hicieron mas 2 tratamentos distintos? Kobe com sua nutrição
y ROS con su nutrición, porque es más común en nuestra crianza mezclar las líneas, desafortunadamente. Então, esta é nossa realidade, mesclar as linhas e não separá-las 100%. Quando é possível, sim, este galpão, esta caseta é ROS, esta SCOBY. Pero, ao final, temos ROS e COBY que em quantidades que não logram cerrar um galpão ou dois. Então, temos que mesclá-los para enviar para os clientes. As aves foram alojadas, um total de 3.200 aves, em carras dentro de um galpão com um total de 32.000 pódios. Isto é importante entender, porque não era uma estação experimental com condições especiais, pero é o mesmo local onde criávamos aves industrialmente, com todos os retos que envolve esta criança. Ok? Então, para que o experimento fuera 100% das condições normais da empresa. E quais são as condições normais da empresa? Condições controladas de temperatura, umidade, aerações, contenido de gás e idênticos desafios de saúde. Ou seja, se há recto para um, há para todos. Os dados de produção e custos foram medidos semanalmente e à la salida. Estudiamos os alimentos e suas peculiaridades. Isto vou passar bem rápido, porque nada mais são do que as tablas que apresentei antes, formuladas em programa de formulação chamado Optimix. Então, os níveis preconizados por COBY se transformaram finalmente nesta ração com este contenido de ingredientes. Claro, temos que utilizar alguns produtos para evitar problemas e danos que, obviamente, virão se não os utilizamos. Esta é a opção da empresa sobre a qual não tenho nenhuma influência. É uma questão do sanitarista, ok? Então, voltando a mostrar a barra relação calcifósforo, os barros níveis, as barras relações concernentes à proteína ideal e o nível estratosférico de fósforo. Fósforo, amigos, é imprescindível em quase tudo do ponto de vista metabólico que ocorre nas aves, sobretudo na fase esquelética. A começar por la formação de adenosina trifosfato. Sem este fósforo, não há obtenção de energia. As lipoproteínas, os glicofosfatos e os lipofosfatos são fundamentais em transportes de elementos por la sangue e formação
de membranas celulares e tantas outras funções, pero sempre fósforo e cálcio andam de mãos dadas. E lá a proporção é bígama, é 2 cálcios para 1 fósforo em la fase esquelética. Quando adentramos na fase reprodutiva, com 16, 17 semanas, a história é completamente outra. Pero em aves, em forte fase de crescimento, a proporção é 2 para 1. Ok? Vamos em adelante. Aqui temos a mesma ração inicial com as recomendações de Ross. E notem que, por sua parte, a Viahem apuesta por pesos iniciais robustos, desautorizando programas restritivos. Nada de apagar as luzes, estimular o consumo, fazer com que os poditos se movimentem. Então, e não é difícil ver que suas recomendações de energia e proteína são muito menos austeras que as de Kobe, como se depende claramente de essas tablas. Sin embargo, não é secreto a lentitud na formação do plumaje em suas 3 primeiras semanas de vida, lo que leva a questionar níveis tão baixos de recomendação de metionina más cistina. Mira, esta relação é considerada muito baixa atualmente para Ross, se queres emplumamento minimamente decente. Estes aminoácidos funcionam para o emplumamento como donantes de grupos metis e, por isso mesmos, são tão importantes. Outra coisa que nos chama a atenção é que, para aves que sabemos, que temos a consciência de que vão emplumar pouco mais tardiamente, a casa genética faz uma recomendação muito baixa em relação à renina e lisina, considerando que a renina é tão importante no espessor e depósito de colágeno na pele, diminuindo brutalmente a condenação por dermatoses. Ok? Então, esta é a dieta obtenida a partir das recomendações de Ross. Mira que a ração Kobe tinha custo em dólares por tonelada de 454,857. E para as recomendações de Rossi, temos valor bastante maior, expressivamente maior. Ok? E quando legamos a nossa ração, se mostramos esta formulação para nosso patrono durante o experimento, seríamos sumariamente despedidos. Porque, mira aqui, há uma diferença brutal de custo de alimento. Okay? Pero hicimos todo que a ciência de última geração nos recomendou.
Neste ponto, se não estávamos tão tranquilos do ponto de vista de custos, estávamos tranquilos do ponto de vista de ciência. E aqui temos os primeiros dados parciais. Mesmo com a ração, o alimento com menor custo, o quilogramo de carne mais dispendioso, mais caro, foi de Kobe. Em segundo lugar, hasta 14 dias. Em segundo lugar, Rossi, e logramos ter um alívio de estar com o menor custo de quilo de pollo produzido, de menor custo de ração para produzir um quilo de pollo de engorde, hasta 14 dias. Então, vem a pergunta. Na ração barata, necessariamente provoca ou nos dá menores custos? Nosso experimento demonstrou que hasta 14 dias, não. Acá temos mais do mesmo. As ações COBE, que são na recomendação de 13 a 28 dias, ok? E nos chama a atenção que COBE trabalhou com uma energia tão baixa nesta fase, que mesmo pedindo 2.950 quilocalorias, obteve 3.000. É o programa de formulação. Chama-nos a atenção também os baixos níveis de lisina. Isto não é lisina de alto rendimento. E para completar, para empeorar todo, temos os níveis de proteína ideal um pouco bem aquém do que é necessário para máxima produção e rendimento. Ross, outra vez. Mais cara, pero mais tranquila. O que chama a atenção, mais uma vez, baixos níveis de aminoácidos açufrados. E mira, intentamos donar um pouco de grupamentos metis através de colina, pero mesmo assim o emplumamento não foi o que esperávamos, ok? Não tivemos plata para utilizar minerais orgânicos, pero está em los planos de la companhia começar a utilizá-los, porque esse trabalho foi decisivo para para que a diretoria da empresa cambiasse sua maneira de pensar, diferenciando barato de custoso. Aqui nossa dieta, chamamos a atenção que poderíamos trabalhar com um pouco menos de cloro, pero como os galpões têm condição controlada, pensamos, não vai haver uma demanda metabólica que nos obrigue a encarecer a ração nesse momento. E acá, outra parcial, agora aos 21 dias. E mira,
e a tendência se mantuve, desculpe. Mais uma vez, a ração mais cara não nos deu o custo alimentário mais baixo. Por lo contrário, a ração mais cara nos deu. ¿Por quê? Porque os dados técnicos foram tão melhores que nos garantizaram um lucro, uma passagem melhor. E, finalmente, vou passar rapidamente, as rações terminação. Mira que COB insiste em trabalhar com cloruro alto. COB já é mais conservadora, pero mira, por coincidência ou por ciência, percebemos que as aves, nesta fase, tinham não somente desenvolvimento de escondroplasia, pero também de tetania, de falta de cálcio no sarcômero das fibras musculares, impedindo o relaxamento das fibras e mantendo uma contratibilidade constante. Em mamíferos, chamaríamos isto de eclâmpsia. É uma deficiência de cálcio em nível muscular. E na próxima parcial, vamos ver que houve reflexo nisso. Nós também estávamos com um projeto de trabalhar com 0,25 de cloruro, pero acompanhamos a relatoria de Aviarren e trabalhamos também com 0,30 e pagamos o preço deste erro. Ok? A cala parcial, mira, com as perdas de problemas de perna, nesta parcial de 28 dias, a produção de carne, custos de ração para produzir 1 quilograma de carne de roça ultrapassou COB, porque houve uma alta mortalidade neste momento. E nós que acompanhamos o pensamento eletrolítico de Ross, temos acá valor pouco menos confortável do que teníamos antes. Ou seja, tivemos nossa cota de perdas com esta tonteria que hicimos em nível experimental. Bem, se quedou a lição, por lo menos, na classe. A última ração, mais do mesmo. Nada se cambiou. Mira que os errores são os mesmos, sendo que nós corrigimos nosso cloruro, então temos fechamento assim. Ao final, COB teve o maior custo de alimento para generar 1 quilograma de carne.
¿Porque a línea es peor? No, porque las recomendaciones nutricionales no son las mejores. Si esto es un juego, si estamos disputando un partido de quien tiene y quien no tiene los mejores costos, Kobe não perdeu por ter o pior equipo, pero por estar mal preparada do ponto de vista nutricional para tirar de sua própria linha o melhor. Esta é minha interpretação. Então, o que perdeu esse jogo não foi a linha Kobe, e sim as recomendações nutricionais Kobe. De la mesma forma, Rossi teve buenos resultados, pero também não o suficiente. Agora, chama-me muito a atenção, mira, que a distância entre Ross e a nossa nutrição chegou muito cercano. Creio que se Ross tiver nosso próximo trabalho agora é tentar uma narração del tipo Rossi a Viajen com uma finalizadora pouquinho mais turbinada, para que se pueda chegar a números talvez melhores do que isso. Nosso objetivo nunca foi vencer a competição. E, por lo contrário, queríamos uma forma de obter custos menores do que estávamos obtendo. Então, o resumo, acá está. Lindo é o resultado de 484,52 contra 350 e 412. Pero nos assusta uma diferença tão pequena de custo. Então, creio que com pequenos ajustes nesta ração, para todas as situações, vamos ter o melhor custo de ração para produzir 1 quilo de pollo, porque todos os demais custos são quase que fixos, com exceção do custo de pollitos, que quanto mais pesa, mais se dilui o custo. Ok? Então, vamos rapidamente ao resumo que nos ensinou nosso experimento. Primeiro, não é prudente abogar por os resultados extremos. A diferença entre nossos níveis de rotina e os recomendados por Aviahen parece ser circunstanciais e não, de forma nenhuma, estadisticamente diferentes. Em outras circunstâncias, como densidade, clima, idade, o objetivo final de produção, este jogo poderia invertir-se ou ampliar-se facilmente. Note-se que quase 73 pontos de eficiência produtiva representaram solo 7 centavos de dólar em 1 quilograma de ração para ser 1 quilograma em custo de ração para ser 1 quilograma de carne. A crise avícola e de preços de los insumos, sin embargo, vive um de seus momentos mais terríveis. Isto demonstra
que, se bem por um lado temos que ser conscientes de nossos custos de produção, não podemos perder de vista que, desde o ponto de vista do risco, fabricar menos alimentos reduz os custos operativos. Claro, se tenho uma melhor conversão alimentícia, se despendo menos ração para ser a mesma quantidade de carne, eu tenho menos custos de transporte, de caminhão, de depreciação, de desgaste de equipamento, de folha salarial, enfim. É algo a se pensar também. Isto demonstra que sempre temos que estar experimentando. Depois de todo, se as circunstâncias cambiam, existe uma grande possibilidade de que todo o cenário cambie também. Ao final, em nosso caso, prevaleceram as recomendações científicas mais recentes. Pero, quanto tempo serão recentes e vigentes? Esta é uma pergunta que temos que estar nos fazendo todos os dias, e lendo, estudando e buscando na literatura dados confiáveis para ser sempre o melhor. Hablando pouquinho de vitaminas e minerais, muito mais para desmistificar-los do que para criar factoides, vamos ser rápidos e pontuais. Primeiro, eu, personalmente, não he visto sintomas agudos de deficiências vitamínicas e minerais durante ao menos 20 anos. Sin embargo, que pensas quando vês bandadas inteiras com hembras pobremente emplumadas? Só as deficiências marginais de zinc e niacina podem fazer isso. São deficiências marginais. Descondroplasia tibial, osteomalácia, osteoporose, raquitismo. Qual é sua aposta? Relação cálcio e fósforo, níveis marginais de vitamina D3? Ou os dois? Não vou desperdiçar nosso precioso tempo com fotos jurássicas de deficiências de vitaminas e microminerais. Isto há muitos anos, as fotografias já estão amarelas, porque as grandes diferenças, porque se olvidava ou não se poniam os minerais e as vitaminas, se foi. Hoje temos muito mais problemas de biodisponibilidade do que de desonestidade. Ok? Quando os compra de fontes seguras, o único problema possível, como falei, será uma eventual barra de disponibilidade. A concentração la resolves com uma simples atitude: auditoria. Seus provedores contam com equipes de controle de qualidade suficientes para garantizar ao menos a concentração contratada? Só há uma forma de averiguá-lo: auditação. Visitá-los, conhecê-los, saber. Tienes um ADPLC? Tienes um cromatógrafo de absorção atômica, aquosa? Tienes metodologia para garantizar que as vitaminas e os minerais que adentram sua planta de produção são os mais adequados para
tienen la concentración? Solo analizando através de aparelhos, de equipamentos corretos para esta função. E não importa se tu provedor és um grande player mundial ou uma pequena fábrica de província. Tiene que garantizar-te a qualidade mínima que exiges. Enquanto a los macrominerales, a situação é completamente opuesta à de los microminerales. É nossa responsabilidade exclusiva controlar seus níveis. Os análises estão relacionados com o tipo mais simples de espectrofotometria e decidir os níveis e proporções em los alimentos. Quando hablo proporções, hablo de relações. Espero que em um futuro próximo podamos avançar mais em este tema, que sem dúvida é mais intelectual do que prático, pero não por isso menos importante. Muitas graças e aí têm mis contatos para quaisquer dúvidas ou comentários que sempre, creio, serão muito bem-vindos. Muitas graças.